Afinal de contas, falar em armas nucleares é praticamente discutir o destino da humanidade, pois apenas um ataque nuclear, por menor que ele seja, pode desencadear uma verdadeira guerra que pode provocar um apocalipse no planeta. O desarmamento nuclear é o processo de redução e erradicação de armas nucleares, além de garantir que os países sem armas nucleares não possam desenvolvê-las. O movimento de desnuclearizar espera eliminar a possibilidade de guerra nuclear devido ao seu potencial de consequências catastróficas. Esse movimento sustenta que nunca há um uso legítimo de armas nucleares e a paz só virá com o completo desarmamento de todos os países. Aqueles que são mais radicais, tanto ideologicamente quanto politicamente, podem achar um absurdo este movimento. Antes de continuarmos, eu gostaria de dizer que o like fica à sua preferência, somente se você gostar do vídeo, tá? E o sininho de notificações aí é a serventia da casa para que você possa receber todos os nossos vídeos, mas não espere o YouTube te notificar, venha todos os dias conferir. Origens do movimento de armas antinucleares. Em 1939, Albert Einstein informou o presidente Theodore Roosevelt que os nazistas na Alemanha estavam perto de construir uma arma nuclear. Em resposta, o presidente Roosevelt formou o Comitê Consultivo em Urânio, que levou à criação do Projeto Manhattan para pesquisar as capacidades das armas nucleares. Os Estados Unidos foram a primeira nação a construir e detonar com sucesso uma bomba atômica. O teste bem-sucedido da primeira bomba nuclear em Los Alamos, que fica no México, levou o primeiro movimento do desarmamento a se manifestar. Esse movimento veio dos próprios cientistas do Projeto Manhattan, exortando o presidente a não usar a bomba no Japão, mesmo à luz do ataque de Pearl Harbor. Em vez disso, eles argumentaram que os japoneses deveriam ter tempo suficiente para se render ou a posição moral deles seria enfraquecida aos olhos do mundo e aos olhos dos próprios cidadãos americanos. No entanto, a carta nunca chegou ao presidente. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas no Japão, um evento que provocou apoio internacional ao desarmamento nuclear. Os movimentos iniciais. Os crescentes grupos de protestos no Japão se reuniram para formar o Conselho Japonês contra Bombas Atômicas e de Hidrogênio, o Gen Suikyo, em 1954, que pedia a destruição total de todas as armas nucleares existentes no mundo. O objetivo principal era impedir que qualquer outra nação experimentasse um desastre como aquele que ocorreu em Hiroshima e também em Nagasaki. Esse conselho ainda existe até os dias de hoje e continua a reunir assinaturas e solicitar às Nações Unidas que adotem um amplo tratado de desarmamento nuclear. Outras das primeiras organizações a se mobilizar contra o armamento nuclear foi a campanha britânica pelo desarmamento nuclear, para quem o icônico Sinal de Paz foi originalmente projetado. Essa organização foi a responsável pela primeira marcha de Aldermaston em 1958 no Reino Unido, que demonstrou o desejo popular do público para o desarmamento nuclear. As mulheres nos Estados Unidos lideraram os protestos da greve, que inclusive foi bastante enfatizada em 1961, na qual mais de 50 mil mulheres marcharam nas cidades de todo o país. Resposta ao movimento do desarmamento. Como resultado do movimento, as nações assinaram uma variedade de tratados e acordos internacionais para retardar ou parar o uso e também a geração de armas nucleares posteriores. Primeiro, em 1970, o Tratado de Não Proliferação Nuclear entrou em vigor. Esse acordo permite que as 5 nações com armas nucleares, que na época eram os Estados Unidos, a Federação Russa, Reino Unido, França e China, mantenham os dispositivos, mas não os toquem para países não nucleares. Além disso, os estados não nucleares que assinam o tratado não podem desenvolver seus próprios programas nucleares. No entanto, as nações foram capazes de se retirar, como a Coreia do Norte fez em 2003, para continuar o desenvolvimento dessas armas. Além dos tratados internacionais,
o desarmamento nuclear também tem como alvo nações bem específicas. Esses acordos entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética ajudaram a acabar com a corrida armamentista entre as duas nações durante a Guerra Fria. O próximo acordo histórico foi o Acordo Global Conjunto sobre o Programa Nuclear do Irã. Isso impede que o Irã use suas capacidades para desenvolver armas nucleares. No entanto, em maio de 2018, o presidente Donald Trump declarou que os Estados Unidos se retirariam do acordo. O ativismo antinuclear nos dias de hoje. Desde os incidentes que ocorreram em Hiroshima e Nagasaki, nenhuma bomba atômica, nenhuma de hidrogênio foram usadas em um ataque, pelo menos nunca foi noticiado. No entanto, o movimento de desarmamento nuclear ainda está ativo porque uma variedade de nações ainda possui e também ameaça usar as suas capacidades nucleares, como é o caso da Coreia do Norte. A campanha internacional para a abolição das armas nucleares, conhecido pela sigla ICAN, com sede na Suíça, recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2017 por ter solicitado com sucesso à ONU para adotar um tratado multilateral de desarmamento. Além disso, a Organização Global Zero, com sede em Paris, desenvolveu planos de ação para reduzir os gastos mundiais em armas nucleares e eliminá-los totalmente até 2030. A organização realiza conferências, estabelece centros de campus universitários e patrocina documentários para obter apoio ao desarmamento. E quais são os argumentos a favor do desarmamento nuclear? Bom, além dos desejos gerais de paz, existem 3 argumentos principais para o desarmamento nuclear internacional. Primeiro, a proibição de armas de destruição em massa acaba com a destruição mutuamente assegurada. Isso é o conceito de que a guerra nuclear tem o potencial de destruir o defensor e o atacante em caso de retaliação. Sem capacidades nucleares, os países precisam contar com ataques de menor escala durante conflitos armados, o que pode ajudar a limitar as baixas, principalmente dos civis. Sem a ameaça de armas, as nações podem confiar na diplomacia em vez de partir para a força bruta. O segundo argumento importante é que a guerra nuclear tem impactos na saúde humana e também no meio ambiente. Além da destruição do ponto de detonação, a radiação pode destruir o solo e as águas subterrâneas na área que for atingida, ameaçando inclusive também a segurança alimentar. Inclusive, se você estudar um pouco sobre Hiroshima e Nagasaki pós-ataque, você vai ver aí vários casos de pessoas que desenvolveram doenças seríssimas por conta da radiação. O terceiro argumento importante é que limitar os gastos nucleares pode liberar fundos para outras operações do governo. A cada ano, dezenas de milhões de dólares são gastos na manutenção de armas nucleares em todo o mundo. Os ativistas argumentam que esses fundos podem ser melhor gastos em cuidados como da saúde, educação, infraestrutura e outros métodos para aumentar o padrão de vida em todo o mundo, inclusive para combater a fome. Agora vamos aos argumentos das pessoas que são contra o desarmamento nuclear. As nações em posse de armas nucleares desejam mantê-las para fins de segurança. A guerra nuclear não ocorreu independentemente das ameaças dos Estados Unidos e da Rússia durante a Guerra Fria, ou da Coreia do Norte, que acontece mais recente. Ao manter um estoque de armas nucleares, as nações podem garantir que eles e seus aliados têm uma capacidade de se defender de um ataque iminente ou retaliar com um segundo ataque, talvez. Esse é um assunto bastante emblemático e que poucas pessoas acabam se aprofundando mais sobre ele. Os ataques nucleares não destruiriam somente vidas em massa, mas aquelas que sobrevivessem teriam que lidar com o caos econômico que se ia provocar, a destruição de seus territórios, de suas casas, de suas cidades, a contaminação por conta da radiação que afetaria o solo, as doenças que isso iria provocar. O mais incrível é que existe vontade para se criar armas nucleares e para se manter, o que gera um grande custo. Na verdade, manter armas nucleares acaba sendo muito mais caro do que fabricar. Mas não existem projetos para erradicar a fome no mundo. O que pode levar muitas pessoas a pensarem de que a fome e a miséria, na verdade, são propositais. Existe por algum motivo. O que chamamos hoje de civilização e de civilidade talvez seja uma mera hipocrisia de sobrevivência mercantil. A verdade é que enquanto nós não pensarmos no próximo
como alguém da nossa família, da nossa própria linhagem, do nosso próprio sangue, a humanidade encontrará ainda se perdendo em ideologias, interesses políticos e projetos de poder. Se você estiver me assistindo pelo Facebook, eu queria pedir para que você marcasse os seus amigos aí nos comentários, publique na sua linha de tempo, nos grupos que você participa, convida as pessoas para conhecer aqui a página, que você já vai estar me ajudando bastante, tá bom? Desde já fica aqui o meu agradecimento pelo carinho, audiência e, acima de tudo, pelo respeito. Um grande abraço. Shalom.